Olá pessoal, voltamos aqui com nossas aulas de legislação para concurso para professores, com a nossa segunda aula sobre o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, ok? Então, é nessa aula que a gente vai trabalhar o anexo da lei, né? Na primeira aula a gente viu a lei e na segunda aula a gente vai trabalhar o anexo que traz as metas e as estratégias. Né? Mas o que eu quero combinar aqui com vocês é o seguinte, eu vou trabalhar as metas. Né? Então você tem as metas, são 20 metas, e cada meta vai ter uma sequência de estratégias para que se alcance aquela meta. Como as estratégias são muito específicas, qual que é a dica que eu dou para vocês? Né? Dependendo do concurso que você está prestando, busquem as metas referentes àquele assunto que você está... Então, por exemplo, você está prestando um concurso para educação infantil. Né? Então, busque as metas da educação infantil e leia as estratégias específicas da sua área que você está prestando. Está prestando um concurso aí para Instituto Federal ou para trabalhar aí com ensino tecnológico. Né? Busque as metas de ensino tecnológico, de ensino profissionalizante, de ensino médio, também que o Instituto trabalha, e leia as estratégias referentes a essas metas. Ok? Então aqui eu vou trabalhar com vocês as metas. Cada meta tem uma sequência de estratégias que eu não vou apresentá-las aqui. Ok? Então eu peço para que vocês busquem no documento que vai estar na biblioteca. Ok? Então eu apresento as metas e vocês se responsabilizam aí por buscar as estratégias. Ok? Beleza, então. Começando. Meta 1. Né? A meta 1 vai dizer o seguinte: universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, ó, até 2016, toda criança de 4 a 5 anos de idade tem que estar na escola. Né? Então, universalizar. Porque agora é obrigatório, né? A matrícula a partir dos 4 anos de idade. Ok? Segunda parte dessa meta, ampliar a oferta de educação infantil em creches, né? De forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final de vigência deste PNE. Pessoal, percebam aí uma situação muito problemática que a gente tem no nosso país em relação à educação infantil. Né? A educação infantil ela sempre foi muito negligenciada. Com a inclusão da segunda etapa da educação infantil na educação obrigatória, ou seja, né, o atendimento das crianças de 4 e 5 anos, né, agora é obrigatório, né, agora os entes federados vão ter que universalizar esse atendimento. Beleza? No caso das creches, que não é uma educação obrigatória, ou seja, não é educação de matrícula obrigatória, mas é oferecimento obrigatório pelo Estado, né, você tem aí uma meta de 50% das crianças. Agora imagina, se a meta é 50%, né, como é pouco a porcentagem que é atendida hoje em creche. Né? Ainda se tem muita ideia de que creche é para mãe que trabalha, né, que creche é um depósito de criança, né, que creche é um lugar onde a criança vai ficar cuidada enquanto a mãe vai trabalhar. Né? Não é muito difícil trabalhar a concepção de que creche é educação, é etapa educacional, né? E que todos têm direito, ok? Então gravem aí, ó, até 2016 universalizar 4 e 5 anos. Até o final do PNE, 50% na creche. Meta 2 aí. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. Então, ó, educação obrigatória tem que universalizar, ok? Garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam a etapa recomendada até o último ano de vigência do PNE. Ou seja, né? Então 95% tem que concluir essa etapa na idade recomendada, ou seja, com 14 anos. A idade recomendada é que o sujeito termine lá o 9º ano do ensino fundamental com 14 anos. Então essa é a meta, 95% devem concluir na etapa com a idade adequada, recomendada. Meta 3 aí. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos.
Olha só, outro problema, né? Se a gente pegar que até 2009, 2010 ali, o ensino médio não era obrigatório, né? A gente tem também uma tradição no país muito grande de não se fazer o ensino médio, né? Terminar ali, antigamente, a 8ª série e ir para o mercado de trabalho, né? Hoje se tem a noção clara aqui de que o ensino médio é obrigatório, por isso a meta de universalizar até o ano que vem, até 2016. Elevar até o final do período de vigência deste PNE a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85%. O que é a taxa líquida, pessoal? A taxa líquida é aquela taxa descontando os alunos que não frequentam, os alunos desistentes, né? Os alunos que, de alguma forma, deixam de participar, né? De frequentar as aulas, né? Que seria uma taxa bruta. A taxa líquida é essa de 85% dos alunos que realmente vão frequentar essa escola, ok? Universalizar para a formação de 4 a 17 anos com deficiência. Né? Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia educacional inclusivo, sistema educacional inclusivo, de salas, recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou convencionais. Olha só, então, universalizar, né, o atendimento de 4 a 17 anos das pessoas, público-alvo da educação especial. Qual que é o público-alvo da educação especial? Pessoa com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ok? E aqui importantíssimo, pessoal, preferencialmente na rede regular de ensino. E aí que se garanta, então, a inclusão, ou seja, né, o sujeito incluído aí na rede regular de ensino. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Olha só, uma meta importantíssima, né? Que toda criança, até os 8 anos de idade, esteja alfabetizada. Ou seja, até a conclusão do 3º ano do ensino fundamental. Coloquei aqui para vocês, pessoal, o logo, né? Um cartazinho do projeto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né? Que é uma política educacional que está dentro dessa meta, que busca garantir que toda criança até 8 anos de idade seja alfabetizada, né? Em cumprimento aqui a meta 5. Então, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, uma política aí do governo federal. Meta 6. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Pessoal, outra tendência muito grande aí na nossa educação é a educação integral. Há um apelo para que se construa cada vez mais escolas em período integral. Ok? Isso é uma discussão já muito antiga no campo educacional, mas que atualmente vem se tornando tendência. Ou seja, vem se tornando aí... as políticas públicas vêm implementando essa discussão. Ou seja, e o PNE traz, qual que é a meta? 50%. 50% das escolas públicas devem oferecer educação em tempo integral. Né? Há pelo menos 25% dos alunos. Então, não garante que todas as escolas e não garante que todos os alunos. Ou seja, essas 50% das escolas que oferecem ensino integral, dentro dela, um mínimo de 25% devem ficar em tempo integral. Então, não são todos os alunos, né? A gente está falando aí uma meta de 25% dos alunos. 50% das escolas, 25% dos alunos em tempo integral. Meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Então, olha só, uma meta que vai falar da qualidade, né? E se está falando de qualidade, ele está falando lá do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o índice que vai medir e que vai possibilitar pensar essa qualidade.
né? Então ele vai apresentar para a gente um quadro de médias nacionais, né? Então qual que é, a meta aqui, ó? Lembrando que as avaliações são feitas de 2 em 2 anos, ok? Então, ó, 2015 a gente não tem o resultado ainda, porque ainda não foram feitas as avaliações, né? 2017, 2019, 2021. Então aqui você tem os valores, né? Pessoal, professor, mas eu preciso decorar esses valores? Olha, vou ser sincero com vocês. Dependendo da banca que estiver organizando o seu concurso, pode ser que eles exijam que você decore esses números, né? Mas o que eu peço para vocês? Que pelo menos tenham claro as metas de 2021, né? Que é o final aí da vigência do plano, pensando nas avaliações. Na verdade é 2023, né? Só que os resultados não ficam prontos até 2024. Ok? O resultado atual que a gente tem, pessoal, é de 2013. Ok? Que o plano nem tem, porque quando foi aprovado o plano não tinha esse resultado ainda. Ok? De 2013, então a gente tem 5.2, 4.2, 5.2 nos anos iniciais, 4.2 e 3.7. Se a gente olhar as metas, a única meta que já foi atingida em 2013, a meta para 2015, foi dos anos iniciais. Ok? As outras metas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio estão muito abaixo ainda do que se pretende para 2015. Ok? Para 2021, então, né, muito mais. 5.2 tem que passar para 6, 4.2 tem que passar para 5,5, e 3.7 tem que passar para 5.2. Ok? Então, olhem com carinho essa tabela aí que eu preparei para vocês, né? Decorem algumas notas, aí, alguns índices, né? Mas tenham claro principalmente essa passagem, né? O que a gente tem hoje e o que se espera para 2021. Meta 8. Elevar a escolaridade média da população de 18 e 29 anos de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para a população do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres. Então, aumentar aí, né, a escolaridade média da população entre 18 e 29 anos. Ou seja, né, uma meta aí que vai trabalhar direto com a questão da EJA, né, porque quando o sujeito está com 18 anos, ele já entra aí na modalidade da educação de jovens e adultos. Né? No mínimo 12 anos de estudo. Então, o sujeito lá, entre 18 e 29 anos, a meta diz que ele tem que ter no mínimo aí 12 anos de estudo. Ok? E 25% trabalhando aí com as regiões mais pobres. Né? Igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Olha, isso é importantíssimo, né, pessoal? Né? No Brasil, apesar de alguns acharem que não tem preconceito, que não há racismo, no Brasil você tem uma defasagem muito grande quando você vai olhar em nível de escolaridade de negros e não negros. Ok? Então, o que fala a meta do PNE? Tem que igualar essa escolaridade. Por isso aí toda a política de cotas, tanto cotas no ensino fundamental quanto cotas nos concursos públicos, né? Para que se atinja essa meta de igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Ok? Meta 9. É elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5, né? Até 2015. Até o final de vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto. Olha só, né? Então, aumentar aí a taxa do analfabetismo, né, da população com 15 anos para 93. Se não me engano, a taxa hoje é 91, alguma coisa. Porque é 90, na verdade 90, então já caiu essa taxa, verdade. Né, pensando aí no... Porque acho que está em 9% o índice de analfabetismo. Né, se está em 9%, o índice de analfabetos é de 91. Né? Então, o índice de... Desculpa, gente, voltando...
Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até o final de vigência deste PNE, né? E erradicar o analfabetismo absoluto. Vamos lá, então, por partes, né? Até 2015, elevar a taxa de alfabetização para 93%. Se não me engano, a taxa de analfabetismo hoje gira em torno de 9%. Ou seja, a taxa de pessoas alfabetizadas com 15 anos é em torno de 91%. Então tem que pular de 91 para 93 até 2015. Ok? Esses dados provavelmente saem no começo de 2016. Ok? E até o final do ano de vigência do PNE, erradicar o analfabetismo. Ou seja, até 2024, acabar com o analfabetismo com as pessoas de 15 anos. Ok? Ou acima, né? Enfim. E reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, que é um outro problema, né, pessoal? Hoje tem estudos aí que mostram que 40% dos sujeitos alfabetizados, na verdade, são analfabetos funcionais, né? Os analfabetos funcionais são aqueles que não têm a capacidade de reconhecer um texto, né, de compreender um texto. Ele escreve, ele copia, né, mas ele não tem a capacidade de produzir um texto, ele não tem a capacidade de habilidade aí para compreender um texto, ok? Esse seria o analfabeto funcional. Então, metas: reduzir, ou melhor, ampliar, né, a taxa de alunos alfabetizados até 2015, erradicar o analfabetismo até o final do plano, né, e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma profissional integrada, né? Na forma integrada à educação profissional. Então, olha, uma meta muito importante, né? Para quem está prestando aí em Instituto Federal, por exemplo, né? Que trabalha com essa questão aí da educação de jovens e adultos, muito ligada à questão profissional dentro do PROEJA, por exemplo, né? Mas pensem aí, né? Então, você tem lá na legislação, né? na LDB e na Constituição Federal, falando o seguinte, ó, a EJA tem que estar integrada preferencialmente à educação profissionalizante, ao ensino profissional. Ok? E aqui o PNE traz uma meta. Então, lá na LDB fica muito aberto, ó, preferencialmente a educação profissional. O PNE já traz uma meta clara, ó, 25% das matrículas tem que estar ligada, tem que estar integrada à educação profissional. Ok? Beleza. Meta 11. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta de pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, vamos lá. O que o PNE está falando? Primeiro, tem que triplicar as matrículas da educação profissional de nível médio. Ok? Triplicar. Ponto. Dentro dessas matrículas, 50% tem que estar ligado ao ensino público, em escola pública. Então, 50% dessa expansão tem que ser em escola pública, para garantir qualidade. Ok? Então, olha aqui que está falando da meta 11. Triplicar as matrículas e garantir que dessas matrículas, 50% sejam em escola pública, no mínimo. Meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Então vamos lá. Taxa bruta de matrícula na educação superior. Aquele tanto que entra na educação superior. Então tem que elevar para 50%. Ok? Então, se não me engano, hoje é 22% ou 24%
das matrículas. Acho que é por aí. 22%. Né? Então, elevar em 50% isso. Ok? Então, elevar aí mais 10, 15%. Ok? De bruta. O que é bruta? Bruta é a pessoa que entra. Quantas pessoas se matricularam no ensino superior hoje? Tá, isso é bruto. Ok? E a taxa líquida para 33%. O que é a taxa líquida? As pessoas que concluem. Né? As pessoas que estão efetivamente matriculadas. Okay? Frequentando o ensino superior. Elevar isso para 33%. Ok? Né? Assegurado que dessa expansão, 40% seja em educação pública. Pensando aí também na qualidade. Meta 13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% de doutores. Então, lá, elevar a qualidade da educação superior pensando na ampliação da proporção de mestres e doutores para 75%. Então, você tem que pegar uma instituição de ensino superior, 75% dos seus membros tem que ter mestrado ou doutorado. Desses 75%, 35% no mínimo tem que ser doutor. Ok? Então, olha só. Elevar para 75%, né, de mestres e doutores, sendo que 35% sejam doutores. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, de modo a atingir a titulação de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Então, vamos lá, pessoal. Pós-graduação estrito sensu, aquela ligada a mestrado e doutorado, principalmente. Ok? Qual que é a meta? Que se forme 60 mil mestres e 25 mil doutores, no mínimo, por ano. Isso é uma meta anual. Ok? Por isso vocês devem ter acompanhado aí a expansão que está tendo de oferecimento de pós-graduação estrito sensu, principalmente via mestrados profissionais. Não sei se vocês já pegaram essa nova categoria que tem aí de pós-graduação estrito sensu, né? O mestrado profissional. Então você tem diferentes universidades oferecendo essa possibilidade na tentativa de cumprir aqui essa meta. Meta 15. Garantir em regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, que traz os incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 61 da Lei 9394 de 96. Assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Olha só que interessante. Se a gente pegar a LDB permite a atuação do professor que não tem formação em nível superior. Nos anos iniciais da educação básica, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, né, aquele professor que deveria ser formado em pedagogia, na verdade aceita a formação dele em nível médio, lá no nível de magistério. Beleza? O que o PNE está falando? O PNE coloca como meta que no prazo de 1 ano seja feita uma proposta de política de formação de professor que garanta que todos os professores tenham formação em nível superior. Ok? Formar em nível de... só voltando lá um pouquinho, pessoal, que é formação em nível superior na área que atuam, né? Isso tem que ser importante também, né? Porque a gente vê muito engenheiro dando aula de matemática, né? Dentista dando aula de ciências, né? Isso não pode, né? Não pode. A meta aqui é que todos tenham formação na sua área. Então, o professor de biologia tem que ser formado em biologia, o professor de ciência tem que ser formado em biologia, ou uma licenciatura em ciências. O professor de matemática tem que ser formado em licenciatura em matemática. Ok? Então, na meta 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência desse PNE. Né? Então,
todo professor deve ser formado, né? Ou melhor, todo não, né? Todo professor deve ser formado em nível de graduação, ou seja, ensino superior, e 50% no mínimo aqui em nível de pós-graduação, ok? Então, os professores da educação básica, não está falando superior agora, está falando educação básica. Então, 50% dos professores da educação básica serem formados em nível de pós-graduação. Garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino. Beleza? Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério e das redes públicas da educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência desse PNE. E aí, pessoal? Vocês sabem, então, que tem pesquisas que mostram o seguinte. Entre os profissionais com nível superior, o professor é aquele que recebe o menor salário. Certo? O que o PNE está dizendo? Ó, é preciso equiparar. Isso pensando de maneira geral. É preciso equiparar o salário dos professores com os demais sujeitos formados com a mesma formação. Por outro lado, dentro da própria educação, você acaba tendo déficits nesse salário, né? Por exemplo, em muitos lugares, né, acho que na grande maioria dos municípios e estados, o pedagogo, aquele que tem formação, né, em pedagogia, que trabalha com educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, recebe um salário menor daquele com licenciatura específica, daquele sujeito formado em matemática, em biologia, enfim, e que dá aula nos anos finais do fundamental e no ensino médio. Né? O que essa meta está falando? Ó, tem que equiparar o rendimento desses sujeitos. Né? Tem que pensar estratégias para que você não tenha professores com a mesma formação e mesmo tempo de serviço recebendo salários diferentes. Né? Professores com a mesma formação em nível superior devem receber o mesmo salário. Meta 18. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreiras para os profissionais da educação básica e superior de todo o sistema de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial, né, nacional do professor, definido em lei federal. Então você tem uma lei que define o piso salarial, né? E muitos estados e municípios não estão cumprindo esse piso salarial que já é baixo, né? Mas mesmo assim muitos municípios e estados não estão cumprindo. O que diz aqui a meta? Para que no prazo de 2 anos você tem que assegurar um plano de carreira. Né? Muitos municípios também não têm plano de carreira. Você entra ganhando um tanto e você tem só os ajustes de dissídio, né? Aqueles ajustes anuais. Se você se formar em outro curso, se você fizer curso de formação continuada, né, você não sobe na carreira porque não existe o plano de carreira. O que a Meta 18 está dizendo aqui é que todo município, no prazo de 2 anos, ou seja, né, até no meio de 2016, tem que ter seus planos de carreira. Então vocês vão ver aí municípios correndo para todo lado para aprovar os seus planos de carreira. Ok? E o salário tem que ter como referência aí o piso nacional. Beleza? 19. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação. Olha aqui, essa é uma meta que está dando briga até também, né? Associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos de apoio técnico da União. Então, vamos lá. A gente sabe que tem uma prática muito comum no Brasil todo, que é a prática de colocar o diretor de escola como indicação política. Né? Então, o diretor de escola, que é amigo do vereador, ele é indicado para ser o diretor. Então, né, uma prática de indicação política. O PNE tem uma meta de acabar com isso, porque ele deixa claro que o seguinte, ó, a escolha da gestão da escola tem que associar critérios técnicos e de mérito e desempenho, ou seja, aqui entraria uma avaliação e entraria um concurso, né, por exemplo. E consulta pública à comunidade, ou seja, eleição. Então, olha,
No prazo de 2 anos, os municípios vão ter que se organizar para escolher os seus gestores a partir de concurso e ou eleição. Né? Cada município está se organizando de determinada forma. Okay? Mas tem que ficar claro que não é admitida de maneira nenhuma a indicação política. Ok? E grifei aqui para vocês, pessoal, no âmbito da escola pública, né? Cai muito pegadinho em concurso. Põe lá garantia de gestão democrática, e não põe escola pública. Se não colocar escola pública, a questão está errada, né? Por quê? Porque a lei não determina que a gestão numa escola privada tem que ser democrática, né? Escola privada é uma empresa, né? E dentro da empresa quem manda é o dono, né? Então não há a obrigatoriedade da gestão democrática nas escolas privadas, e sim na escola pública. A escola pública não tem dono, né? A escola pública é de todos. Meta 20, a última meta aí que vai falar justamente da questão do financiamento, né? Então, ampliar o investimento público na educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano de vigência desta lei. E, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, né? Aqui é sempre umas confusões seguinte, pessoal. Vai pegar o dinheiro do PIB. Não existe dinheiro do PIB, né? O produto interno bruto, ele é um montante, uma conta que se faz para determinar quanto se produziu naquele país naquele ano, né? Qual foi a produção daquele país. Então não há um dinheiro chamado PIB, né? Então não vai pegar esse dinheiro. Ele vai servir de patamar. Então, o produto bruto, vou chutar, pessoal, né, um número aí. O produto interno bruto do país foi 3 trilhões. Né? Se foi 3 trilhões, 10% desse valor tem que ser o montante aplicado em educação. Né? Então, aí você pega 3 trilhões, não consigo nem falar direito 3 trilhões, né? Vai tirar 10% desses 3 trilhões e aplicar em educação, ok? Beleza, pessoal? Então, claro aí, essa meta 20 começa com 20, né? No ano de vigência dessa lei, até o 5º ano, né? E no mínimo equivalente a 10% do PIB no decênio. Então, ao final do decênio, ao final dos 10 anos, lá em 2024, o Brasil vai ter que estar aplicando 10% do PIB. Né? Em 2024, aplicando 10% do PIB. Beleza, pessoal? Então a gente chega aí às questões. Primeira questão aí, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma meta do Plano Nacional de Educação previsto para o decênio de 2014 e 2024. Né? Então a primeira questão que a gente tem que sempre lembrar, pessoal. Grifem aí, corretamente. Ou seja, a gente tem que procurar aí a questão correta, ok? Então, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 100% e a taxa líquida para 75% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 100% não, né, pessoal? O Plano Nacional de Educação ele trabalha com metas exequíveis. E a gente sabe que hoje não há condições do país para elevar essa meta da educação superior para 100%. Então, isso aqui, mesmo que a gente não tenha decorado as porcentagens, a gente percebe que ela é falsa. Ampliar o investimento público em educação até atingir o mínimo de 10% do PIB do país. Olha, essa parece interessante, né? Começa lá com 7% e tem que terminar com 10%. Vamos ver as outras. C. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até 2020 a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 100%. Novamente, né, pessoal? Essa taxa de 100% líquida no ensino médio não é trabalhada no PNE. Então, a gente exclui. D. Atingir a média nacional de 6% no IDEB, correto, né? Nos anos iniciais, hoje em 5,2%, correto. Chegar a uma média superior a 5,2% no ensino médio, hoje menor que 4%. Aqui, pessoal, já exigi que vocês tivessem um trabalho maior com aquelas metas, né? Do IDEB. Mas prestem atenção, ó, aqui hoje acho que é 3,2%.
7. Então tá certo, menor que 4. Mas superior a 5 não, né? 5.2. Se não me engano, a meta é 5.2. Então essa aqui também está errada. Oferecer educação integral, tempo integral a 100% das escolas públicas de educação básica. Não. 50% das escolas, no mínimo, e dentro dessas escolas, 25% dos alunos. Ok? Então aqui está errado. Confirmando aí, a gente tem a alternativa A como alternativa correta. Ampliar o investimento público em educação até atingir o mínimo de 10% do PIB. Ok? Então a próxima aí. Tendo em vista a restrição de recursos e a capacidade em ofertar uma educação em extensão e qualidade desejáveis, o Plano Nacional de Educação PNE estabeleceu, segundo o dever constitucional, as necessidades sociais como uma de suas prioridades. Garantia de ensino fundamental obrigatório de 8 anos a toda criança de 5 a 14. Olha, pessoal, não precisa nem continuar lendo, né? Ó, fundamental de 5 a 14, não. E 8 anos, não. Fundamental tem 9 anos. E ele é oferecido de 6 a 14 anos. Né? Então, isso aqui a gente já exclui. Obrigatoriedade de frequência na educação básica a todos que não tiveram acesso na idade própria. Obrigatoriedade não, né, pessoal? Não fala de obrigatoriedade. Quem tem mais de 18 anos não é obrigado a frequentar a escola. Ok? Restrição do atendimento à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, excluindo a educação superior. Não, né? PNL traz metas também para a educação superior, aumentar em 50% a taxa bruta e 33% a taxa líquida, enfim, né? D. Desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle da gestão em todos os níveis e modalidades. Monitoramento e controle da gestão? Não, né? Gestão democrática. Valorização dos profissionais da educação. Opa, essa sim, né? Tanto a LDB, quanto a CF, quanto o Plano Nacional de Educação falam na questão da valorização do profissional da educação. Ok? Facilzinha essa, hein? Confirmando aí. Aí. Legal, pessoal? Agradeço então a atenção de vocês. Peço que entrem em contato com qualquer dúvida que tiverem. Ok? Até a próxima.